A voz da consciência quer falar com você. Ouça. Nós vamos mexer com a sua consciência, mudar o seu pensamento. Na próxima hora, vamos contar histórias de vida para mostrar para você que a diferença entre eu e você é só a forma de locomoção. Pois você anda e eu não. Nós não queremos tomar o seu espaço. Nós queremos conviver com você. Lógico que não é possível conviver com você de igual para igual. Não importa se eu sou cadeirante, se eu não enxergo, se eu não ouço direito, ou mesmo não falo. Não se aproxime de mim só para mostrar para os seus amigos como você é gente boa e tem um amigo com deficiência. Eu confesso que não entendo por que um simples passeio em turma envolvendo um ou mais pessoas com deficiência vira um evento sobrenatural, como já aconteceu comigo. Eu só preciso de dignidade e respeito. O que eu não gosto é da hipocrisia do politicamente correto. Se aproxima de mim, sim, mas com a mente aberta para receber o que eu tenho para lhe dar. Um simples sorriso, uma palavra de carinho, ou até mesmo, por que não dizer, o meu amor. Se entrei na sua vida, deve ter algum motivo. Esse motivo eu sei qual é. Eu sou um soldado de Deus que me mandou lhe convidar para uma viagem. Vem comigo sonhar, vem comigo beber da água da vida. Só peço que você acredite em mim, porque eu acredito em você até quando Deus quiser. Está dando um reflexo de uma luz aqui. Boa noite para você que me assiste no canal do Consciência Inclusiva. Hoje eu recebo o Coronel Magno Julião, candidato a prefeito de São Vicente. Boa noite, Coronel, seja bem-vindo. Se apresente, por favor. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, YouTube. Eu sou coronel reformado, ou como da reserva, ou aposentado, como queiram dizer, da Polícia Militar de São Paulo. Trabalhei na Polícia Militar 35 anos, a minha última unidade foi a chefia do Estado-Maior aqui do Comando da Polícia Militar na nossa região, aqui na Baixada Santista, o CPI 6, sediado em Santos. Ao longo desses 35 anos, a gente exerceu diversas funções na Polícia Militar. A gente costuma dizer que o oficial inicia sua carreira nas funções operacionais, aí o chamado policiamento de rua, e com o tempo você vai exercendo outras funções administrativas, né, para poder conduzir a corporação. E eu tenho dito e reiterado diversas vezes que é justamente essa experiência administrativa que a Polícia Militar me proporcionou, que me tornou aí capacitado para me colocar como candidato a prefeito da cidade de São Vicente, uma cidade que está abandonada, largada há décadas, entra prefeito, sai prefeito, e as mudanças são quase imperceptíveis para a população. E a grande diferença que você vê nas cidades vizinhas, né? Você pega aí, a maior referência hoje seria Praia Grande que era aí um distrito de São Vicente, e após a sua emancipação, conseguiu chegar no nível que ela está. Eu costumo dizer que o vicentino, quando melhora seu padrão de vida, a primeira coisa que ele faz é mudar para Praia Grande.
é uma triste realidade da nossa cidade, que a gente vem aí para mudar esse quadro, para transformar a cidade de São Vicente num local mais aprazível para todos os moradores. Coronel, o que te levou O que me levou a me colocar como Coronel, candidato? o que te levou a ser candidato a prefeito? E qual é a experiência que você traz do fato de ser militar? Eu vou aproveitar essa para aprofundar mais essa questão. O que é a experiência de militar te traz para uma campanha para Para prefeito disputar o de São prefeito? Vicente? Então, deixa eu explicar para vocês. Hoje não, um oficial da Polícia Militar, ele, ao longo da carreira, exerce diversas funções administrativas. Você passa pela área de recursos humanos, você passa por processos licitatórios, você passa por administração de material, administração financeira, você passa até pela zeladoria das unidades, dos quartéis da Polícia Militar, enfim, você exerce diversas funções administrativas na Polícia Militar. Uma das minhas unidades, por exemplo, foi o gestor de contratos das concessionárias de rodovias, quando eu passei pelo policiamento rodoviário. Eu era o gestor dos contratos da Ecovias, Ecopistas e SPMar. Esses 3 contratos juntos davam um retorno financeiro para o 1º Batalhão de Polícia Rodoviária, sediado em São Bernardo, algo em torno aí de R$2 milhões. Isso foi entre 2010 e 2014 eu exerci essa função. Então, todo mês entrava lá nas nossas contas R$2 milhões, aproximadamente, e eu tinha que gastar esses 2 milhões. Se eu não gastasse esses 2 milhões, eu tinha que devolver para a respectiva concessionária que ficou com dinheiro sobrando no nosso caixa. Isso nunca aconteceu. Nós gastávamos o dinheiro dentro daquilo que a lei determinava que fosse gasto, e em 4 anos eu nunca tive um senão nas minhas prestações de contas, eu nunca deixei de gastar os 2 milhões e gastar muito bem, com critério técnico, com critério legal, dentro daquilo que o contrato junto às concessionárias e ao Departamento de Estradas e Rodagens do Governo do Estado, órgão sediado na Secretaria de Transportes, determinava que fosse feito. E assim eu conduzi a minha carreira. Então, essas funções administrativas que eu entendo que me capacitaram a colocar o meu nome como candidato a prefeito da cidade de São Vicente. E por que ser candidato a prefeito de São Vicente? A gente, quando está trabalhando, né, no corre-corre, no dia a dia, você não fica atento àquilo que acontece ao seu redor. Eu saía para trabalhar, quando eu estava em São Bernardo, por exemplo, eu saía de casa às 6 horas da manhã, chegava em casa às 8 horas da noite. Então, a gente acaba não observando muito o que acontece na sua cidade, né? Quando eu chefiei aqui o Estado-Maior da nossa Qual é o região, principal problema que o senhor vê na administração da cidade hoje? São vários, Bruno, são vários problemas, né? Eu tenho batido com Qual é muita o força nesse verdadeiro balcão de negócios que a atual administração fez da cidade de São Vicente. Que balcão de negócios eu estou me referindo? Hoje, a secretaria, a atual administração tem 30 secretarias. 30 secretarias. Para você ter uma comparação, quando Bolsonaro foi presidente do Brasil, ele administrou o país com 22 pastas. Então, como que uma cidade com
os problemas financeiros e diversos outros problemas, pode comportar 30 secretarias, Bruno? Explica para mim. Só tem uma forma, Bruno: acomodar os amigos do prefeito. Esse é o balcão de negócios. Esse acordo nocivo para a cidade, isso acaba com as finanças da cidade, sem falar no aspecto moral, né? Recentemente, 2 ex-secretários 30 secretarias? 30 secretarias. Recentemente, agora, quando começou o período eleitoral, 2 secretários saíram da função. Sabe quem o prefeito nomeou? Sabe quem o prefeito nomeou, Bruno, no lugar desses 2 secretários que foram disputar aí o cargo de vereador? As esposas dos respectivos secretários. Pode isso, Bruno? Fala para mim. Quer dizer, o princípio da moralidade da administração pública foi por terra, foi jogado por terra. O princípio olha, tem alguns princípios que a administração pública rege e que, infelizmente, a gente não vê na atual administração. A moralidade é um deles. O outro é a transparência, a publicidade de todo o ato. Peraí, ele nomeou... A esposa Espera só um minutinho, deixa eu entender. Fale. Deixa eu entender. Ele nomeou as mulheres dos secretários. Exatamente. Os secretários saíram para disputar para vereador e ele nomeou as esposas dos secretários. Ele nomeou as mulheres dos secretários para substituir. É isso? Exatamente, Bruno. O que você acha disso, Bruno? É um absurdo. Eu não consigo entender alguém que dizia que vinha para combater o sistema. É difícil de entender isso. Eu acho que, bom, depende, né? Depende se elas forem competentes. Depende se elas forem competentes nas áreas. Eu entendo, Bruno, independente da competência ou não das respectivas esposas dos 2 atuais candidatos a vereadores, independente da incompetência, eu me manifestar aqui. Não, por favor. Eu não concordo, sabe? Eu acho que existe o princípio da moralidade dentro da administração pública e esse princípio tem sido esquecido com muita frequência pelo atual prefeito, com muita frequência. Eu não acredito. Com o quê? 500 mil habitantes. Nós temos quantos habitantes em São Vicente? Em torno de 340 mil habitantes. Quantos habitantes nós temos? Em torno de 340 mil. Quantos habitantes nós temos em São Vicente? Será que não tinha 2 para substituir esses 2 secretários? Tinha que ser. Pois é, né? Tinha que buscar as mulheres dos caras. Pois é, você vê. Tinha que buscar as esposas desses secretários. Não tinha no meio desses 340 mil, não tinha 2. Tinha 2. É isso? É exatamente isso. Será que essa cidade não tem pessoas competentes? Como é que o senhor vê a situação da educação em São Vicente? Vamos começar a destrinchar por áreas. Bruno, a educação hoje está um pequeno probleminha. Hoje, você não tem professores que atendam totalmente a demanda da rede escolar pública de ensino. Recentemente, a secretária de Educação disse que havia contratado os professores substitutos. Recentemente, coisa de 1 mês e pouco, 2 meses atrás.
ainda hoje, mesmo com esses professores substitutos, muitos alunos ficam sem aula quando um professor, por algum problema, seja ele de saúde ou outro, não pode comparecer naquele dia para dar aula às nossas crianças, nossos estudantes. Então, você vê, eu entendo isso, uma falha de gestão administrativa, né? Você não ter professor na sala de aula é um absurdo. O segundo ponto que eu vejo falha na educação, o índice de aproveitamento escolar está baixo, está baixo. Então, a gente precisa melhorar esse índice de aproveitamento. Terceiro ponto, e que foi característico em algumas vezes durante o ano escolar que ainda não acabou, o ensino ideológico e até propaganda do prefeito dentro de provas da rede pública de ensino. Eu não estou falando balela. Quem é pai, mãe de aluno da rede pública de ensino sabe o que eu estou falando. Foram feitas perguntas sobre a gestão atual e perguntas com relação à ideologia política. Eu pretendo combater com absoluta veemência, repito, vou combater o ensino ideológico. As nossas crianças vão para a escola para aprenderem. Os nossos educadores vão ensinar as nossas crianças. Não confundir ensino com educação. Educação vem de casa. Você, tenho certeza que recebeu uma educação. Meus filhos receberam a educação. Não é o professor que educa. O professor está lá para ensinar. Então, é algo que a gente precisa mudar na cabeça dos pais, dos responsáveis. Eu vejo hoje um problema de respeito dentro da sala de aula, seja com professor com aluno, aluno com professor, pai com professor. Isso é algo que tem acontecido com uma certa frequência dentro das escolas. E, Bruno, eu pretendo reunir pais, alunos e professores. Nós precisamos recuperar o respeito que nós tínhamos dentro da escola. Na minha época, na época dos meus filhos, aluno não ficava retrucando o professor, aluno respeitava o professor. Não era medo do professor, era respeito. Respeito que começa em casa. Com valores que os pais, os responsáveis pelos alunos, têm que dar a seus filhos. Então, a gente vai promover um debate a respeito disso, nós temos que sanar esse problema grave que temos de disciplina nas escolas. E, Bruno, quero aproveitar aqui para deixar uma denúncia. Chegou para a gente hoje tráfico de drogas no interior de escola na Vila Margarida. Na Vila. A gente está aguardando mais informações, mas já fica aí a denúncia, hein? Tráfico de drogas no interior da escola. É um absurdo. Isso é a falta do poder público dentro do local que é de competência do poder público. Então, não vem me dizer que isso não é um problema a ser resolvido pelo município, porque é sim. A omissão leva a problemas muito maiores. Essa denúncia que chegou hoje para mim de tráfico de drogas no interior da escola, a gente vai apurar ela em breve, a gente está aguardando mais detalhes para cobrar isso judicialmente. É inaceitável isso. E continuando ainda dentro da área de ensino, eu pretendo trazer o ensino profissionalizante. O ensino profissionalizante é fundamental para dar um direcionamento aos nossos jovens, mostrar para o jovem que ele tem uma opção que não é o crime. Muita gente hoje, muitos adolescentes estão deixando o ensino, principalmente na área continental, Coronel, e optando pelo crime. É lamentável isso. Diga, Bruno.
E eu concluiria Coronel, aí... deixa eu fazer uma pergunta. Pois não. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O que o senhor acha de colocar na, na, na escola a disciplina de educação moral e cívica? Excelente, Bruno. Nós O tivemos que educação o moral e senhor acha cívica. de botar educação moral e cívica no currículo escolar? Sou totalmente favorável. Totalmente favorável. O civismo faz Seria parte uma do saída. cidadão. Né? E até eu complementaria Ou ainda não? aí o seu questionamento, Bruno, com a vinda ou o retorno, né, porque nós já tivemos, de escola cívico-militar na cidade. Eu sou um defensor, não teria como ser diferente, na minha condição de policial militar, sou um profundo defensor da escola cívico-militar. Uma escola que tem disciplina, uma escola que vai ensinar aos nossos jovens o civismo e o respeito. Mas, mais uma vez, eu reitero, não educamos. Vamos lá ensinar as crianças. A educação vem de casa, vem do berço. Então, a educação moral e cívica é, sim, um ensino essencial aos nossos jovens. O respeito aos valores, o respeito aos símbolos da pátria, bandeira, selo, o hino nacional. Então, isso tudo é civismo. Ah, Bruno, então a gente é, sim, um profundo defensor dessa matéria. Eu acho que aí a gente encerra a educação, não sei, vê aí, o que você acha? Oi, Bruno, tá me escutando? Eu preciso falar do seguinte, falar sobre uma coisa que me preocupa bastante, que é o seguinte, Sim, é a educação inclusiva. Qual é a proposta do senhor para a pessoa? Eu estou escutando. Qual é a proposta do senhor para aquelas mães e pais que têm filhos com deficiência em idade escolar? Por me fizeram gentileza. essa pergunta na sexta-feira, se não me engano, foi o Marcelo Polêmico, sobre inclusão nas escolas. O senhor Eu tem tenho, alguma proposta a para a gente tem área uma da ideia, educação Bruno, inclusiva? a gente tem uma ideia, né, uma ideia para a educação inclusiva. Hoje, da forma como está sendo feita inclusão dentro de uma sala regular de ensino, eu discordo, tá? Eu discordo. Infelizmente, nós temos crianças atípicas que não têm o mesmo tempo necessário de aprendizagem do que uma criança que não tem atipicidade nenhuma. Então, eu entendo e tenho essa ideia de que nós realmente temos que ter uma escola especializada nas crianças atípicas, tá? A gente está estudando alguns projetos que já existem no Brasil, projetos de sucesso, tá? Mas tudo isso, Bruno, tem um custo, tudo isso tem um custo. Talvez a cidade não comporte com esses custos. Não é questão de montar a escola, equipar a escola, é questão do custo mensal de tocar a escola. Pois uma escola desse nível vai precisar de vários tipos de profissionais, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, enfim, professores aptos a lidar com crianças atípicas. E quando a gente fala em crianças atípicas, estamos falando de vários tipos de PCDs. Não estamos aqui excluindo nenhum. Seja com dificuldade
visual, com dificuldade auditiva, enfim. A gente está falando aqui de todo e qualquer tipo de criança atípica, seja o TEA, seja qual for. Tá? Então, mas isso tem um custo e não é baixo. Então, a gente está estudando, nós vimos algumas propostas aí de outros estados, de cidades em outros estados, com um excelente retorno, um excelente resultado. Então, a gente tem essa ideia de realmente implantar uma escola para crianças atípicas. Mas tudo vai depender aí dos recursos, da onde que nós vamos conseguir e principalmente a manutenção da escola. Tá? Eu acho que a cidade não eu consegue poderia dar arrecadar uma sugestão? O suficiente. Não. Por favor, Bruno, qual seria a sugestão? Deixa eu fazer um comentáriozinho, um comentário. Por favor. Deixa eu fazer um comentário. Sim. Sobre isso, porque deixa eu fazer um comentário sobre isso, porque eu fui estudante em classe regular, tá? Eu sou cadeirante. É por isso que na verdade, é por isso que eu te trouxe aqui, para a gente discutir, sim, principalmente política pública para pessoa com deficiência. A sugestão que eu teria é você ter a classe, você ter ele em classe regular, mas com um tipo de reforço para que ele desenvolva o seu potencial intelectual de acordo com que ele for avaliado. Não excluindo ele de ambiente escolar considerado regular. Minha sugestão seria montar uma equipe multidisciplinar para avaliar esse aluno durante a vida inteira dele escolar, com médicos, psicólogos e o professor, porque o professor é a última, a ponta da linha que vai trabalhar com esse aluno. Não exclua o aluno com deficiência. Por favor. Só esse comentário que eu queria fazer, eu tô falando por experiência própria. Eu entendo, Bruno, a sua posição, mas eu acho que dependendo do nível, né, da intensidade, da tipicidade da criança, do aluno, eu acho que vai ser muito complicado você deixar ele dentro do sistema regular de ensino. Mas, repito, cada caso é um caso, e como você muito bem colocou, você realmente precisa de uma equipe multidisciplinar. Você precisa de uma avaliação técnica. Não vai ser o diretor, não vai ser o professor que vai indicar, né? Então, a nossa intenção jamais será discriminar, nunca, jamais. Mesmo assim,
Hoje a gente, conversando com algumas mães de crianças atípicas, assim, elas mesmas entendem que muitas assim, crianças não deveriam estar no ensino regular, deviam estar no ensino mesmo mais assim, específico eu, para elas. me- mesmo assim, eu vou ampliar a sugestão. Ah, sou Vou todo ouvido. ampliar, o- vou ampliar meu comentário. Sim. Vou ampliar meu comentário. É, mesmo que a pessoa com deficiência em idade regular, em idade escolar, não passe por essa avaliação para saber o potencial dela, que se crie uma classe, vamos dizer assim, especial no ambiente escolar, pelo seguinte: tanto é saudável para a pessoa com deficiência, quanto para os alunos sem deficiência. Por quê? Eles vão aprender a lidar com a diferença humana. Sim, é verdade. Isso é verdade. E vão se tornar pessoas melhores lá na frente. Com certeza. O respeito deve ser o tempo todo. E se começa lá atrás, né? Logo no início da vida escolar das crianças. Concordo com você nesse ponto. Ô, coronel, qual Pois é não, o orçamento da cidade de São Vicente para o ano de 2025? O senhor já tem a informação? a previsão orçamentária, Bruno, fica muito aquém da realmente que você vai acabar Porque utilizando não do dá ano. para falar de política pública sem falar no money, né? Não, não dá. Bruno, a cidade não arrecada o suficiente para uma série de coisas. Hoje a cidade é obrigada a Qual é o receber verbas orçamento complementares. da cidade de São Vicente para 2025? O A senhor já tem previsão é, a informação? a previsão é em torno de 1,3 bilhão, em torno de, mas repito, isso depende de arrecadação do IPTU, ou seja, todas as pessoas pagarem seu IPTU, o comércio recolher todo o ISS e todas as outras taxas e tributos que vêm para a prefeitura. Então, quando você tem toda essa previsão, você chega nesse valor, mas nunca esse valor é real. Por isso que a cidade precisa tanto de verbas vindas do Estado, da União e até mesmo verba dos parlamentares. Quando você faz um projeto normal, seja ele qual for a área, saúde, educação, transporte, turismo, qualquer projeto, a verba tem que vir de fora, Bruno. A cidade não tem condições financeiras de bancar um projeto médio, às vezes até um projeto mais simples. Tem que vir uma verba de fora. Eu estive recentemente, essa semana, no Itararé, lá na divisa. Lá tem uma obra acontecendo, que é uma reforma de pavimentação. Essa reforma foi estimada em 500 e poucos mil reais.
Essa obra ainda está em andamento. Eu não sei exatamente o que ela contempla, mas o que eu vi lá no local, por exemplo, só para você ter ideia, como o dinheiro tem que ser muito bem gasto. A gente já não tem tanto recurso. Quando recebe esse recurso, você não pode gastar de forma errônea. Já fizeram a pavimentação de 2 ruas lá, com problema de elevação do piso asfáltico em relação à calçada. E, ouvindo moradores ali dessas ruas, todos eles foram unânimes. A hora que as chuvas fortes, que vêm em março, janeiro, chegarem, nós vamos ter problema nas nossas casas. Então, é contra isso, Bruno, que a gente tem que brigar. A verba não é lá essas coisas, o orçamento da cidade não é lá essas coisas, e você ainda faz obras inapropriadas, inadequadas, com baixa qualidade. Então, vai gastar o dinheiro do povo, gasta com coerência, faz a coisa certa, para depois não ter que estar fazendo de novo. Você está entendendo, Bruno? Então, falar em orçamento é muito simples, quando você pensa no orçamento ideal. Só que a cidade não trabalha com orçamento ideal, Bruno. O orçamento fica muito aquém daquilo que é projetado. Não sei se você conseguiu me entender e o pessoal que está me ouvindo conseguiu entender. Uhum. Deu para entender aí, Bruno, mais ou menos o que eu expus? Consegui te entender, sim. Ô, coronel, eu vou fazer uma pergunta que me deixaram aqui no chat, Pois que não. é sobre a situação e os projetos para a segurança pública. Legal. A segurança Deu para pública eu não entender? conheço. A segurança Compreendi pública perfeitamente. Qual é a situação e os projetos para a segurança pública em São Vicente? Segurança pública eu quase não conheço, né, Bruno? Foram só 35 anos na Polícia Militar. Então, assim, hoje, vamos falar da situação de hoje. Hoje, nosso sistema de monitoramento, por exemplo, é um sistema extremamente ineficiente e ineficaz. Mesmo que o prefeito bata no peito e diga, o governador Tarcísio instalou o mesmo sistema na Avenida Paulista. Mas a verdade é que o governador instalou tal sistema na Avenida Paulista, porém, ele já tinha um outro sistema, que é o sistema usado mundialmente, Bruno, mundialmente. Então, hoje, as grandes cidades, e as cidades vizinhas, nossa, aqui, Bruno, Santos e Praia Grande, tem um sistema de monitoramento que não usa totens. O totem, única e exclusivamente como sistema de monitoramento, eu repito, ele é ineficiente e ineficaz. Ele só vai ter alguma eficiência se ele estiver complementando um outro sistema. E que sistema é esse? O sistema tradicional, o sistema de câmeras aéreas, câmeras postadas numa altura maior do que 3 metros, que é o totem tem do nível do solo, câmeras com mais resolução, câmeras com maior ângulo de abrangência, câmeras que se falam dentro de um sistema. Então, esse sistema de monitoramento, o pessoal costuma dizer aqui em São Vicente, só serve para uma coisa, multar o contribuinte. Então, o pessoal não sabia, mas as câmeras de monitoramento autuam o motorista que comete infrações. Então, esse sistema de monitoramento não serve. A minha proposta é a instalação de câmeras tradicionais que têm uma abrangência maior, estão posicionadas numa altura maior, que lhe dão um ângulo maior. Isso, sim, é um sistema mais eficiente. E se alguém tiver dúvida, é só ir conhecer o sistema de monitoramento das 2 cidades vizinhas que eu falei.
Então, a gente quer, sim, alterar o sistema de monitoramento da cidade de São Vicente. Isso não se faz da noite para o dia, você vai ter que ir trocando o sistema paulatinamente, mas nós vamos fazê-lo, sim. Ainda dentro da segurança pública, Bruno, eu preciso que a Guarda Civil Municipal seja reestruturada, reequipada, reconhecida, financeiramente falando. Para você ter ideia, o atual administrador da cidade não deu sequer uma reclassificação para a Guarda Municipal. Ele fez uma reclassificação de salários para todo o servidor público, menos a Guarda Municipal. Quer dizer, não reconhece o serviço que a Guarda Municipal faz para a cidade de São Vicente. A gente também precisa aumentar o efetivo da Guarda. Porém, isso precisa ser estudado com a devida cautela para que a gente não estoure o limite prudencial de gastos com o servidor público, tá? Então, a pessoa vai falar, não, vamos aumentar 50 guardas. Olha, 50 guardas, se isso estourar o limite prudencial, pode te levar a um impeachment. Você pode ser cassado do seu mandato de prefeito se você estourar esse limite prudencial. Então, tem que fazer isso com responsabilidade, não da boca para fora, como muito político gosta de fazer, Bruno. Continuando ainda na área de segurança pública. Eu entendo que a Guarda Municipal, em breve, será equiparada a uma polícia municipal. Para fechar a segurança pública, coronel, qual é... Fechando agora com a Guarda. Eu acho que a Guarda Municipal, dentro de um curto espaço de tempo, terá o poder de polícia, como tem a Polícia Militar, como tem a Polícia Civil. E a gente quer que, desde já, a Guarda esteja preparada para esse próximo passo, e fazendo com que trabalhe de forma mais conjunta com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Com isso, eu fecho aí o tema segurança pública. Para fechar a segurança pública, eu vou fazer uma pergunta. Qual é o papel da iluminação pública e da qualidade da iluminação pública na segurança do povo? É primordial, Bruno. Isso a gente chama de medidas primárias de segurança, que são de competência exclusiva da prefeitura. Então, é o sistema de iluminação pública, é a poda de árvores, né? Uma boa pavimentação das nossas ruas, não pegar aquelas ruas todas esburacadas, onde o motorista é obrigado a reduzir a velocidade de tal forma que pode ser abordado por um indivíduo a pé. Então, essa parte de zeladoria é fundamental. E, num primeiro momento, parece que não interfere na segurança pública, mas, no segundo momento, interfere. Eu não conheço contrato de prestação de serviço público da iluminação da nossa cidade, mas eu entendo que o sistema de iluminação atual deve ser trocado o mais rápido possível. Precisamos colocar um sistema de LEDs de iluminação. Eles nos permitem um gasto menor financeiro e uma qualidade de iluminação muito melhor. Então, Bruno, a iluminação interfere e muito na segurança pública. Vamos falar também, vou ampliar um pouquinho mais a questão Sim. da segurança pública, no sentido da conservação das calçadas e da acessibilidade das calçadas na cidade de São Vicente. Como é que está a situação? Horrível, né, Bruno? Você que é um cadeirante vai saber muito melhor, porque você sofre essa consequência das nossas calçadas. Como é que está a situação da acessibilidade e da qualidade da conservação das calçadas em São Vicente? Muito ruim. A gente precisa de um projeto amplo, macro, para a cidade.
Recentemente, o prefeito inaugurou um trecho de uma rua no centro da cidade. No dia que ele inaugurou, o pessoal da Associação de Grupo de Apoio ao Deficiente esteve no local com um cadeirante, usaram uma cadeira de rodas, mostraram ao vivo ali para o prefeito, no dia da inauguração dessa rua, que a acessibilidade da rua para o calçamento estava inadequada. O prefeito ficou nervoso, mandou o engenheiro ir conversar com o pessoal da AGAD aí, da Associação do Grupo de Apoio ao Deficiente. Enfim, não adianta, Bruno, fazer uma rua bonita, procurar ter acessibilidade, mas esquecer de perguntar para aquele que vai usar essa acessibilidade se realmente aquele local está acessível. Ele esqueceu desse pequeno detalhe. Só esse pequeno detalhe. Então, quando você anda pela cidade, pelo centro, você ainda tem calçadas praticamente no mesmo nível de altura. Mas e quando você vai para os bairros, Bruno? Bairros que sofrem com problema de alagamentos. E aí o morador, para não ver sua casa invadida pela água, eleva a altura da sua calçada. Então, a gente tem, sim, um problema de acessibilidade gravíssimo na cidade. E de difícil solução, Bruno, porque como é que faz? Como é que eu vou mandar o cara baixar a calçada e deixar a casa dele encher de água quando vier as chuvas? Aliás, São Vicente, tem lugar de São Vicente que não precisa chover para alagar, Bruno. Basta a maré subir, você sabe disso. Então, essa acessibilidade dos calçamentos das nossas ruas é um problema que precisa ser estudado de forma macro. Repito, bairros como o centro, talvez os bairros da praia. Aqui, a minha região onde eu moro, aqui na Náutica 3, no meu pedaço aqui, eu não sofro com problema de alagamento. Mas dependendo da rua que você for aqui, vai ter problema de alagamento. Ou seja, vai ter calçada em desnível. E isso dificulta muito a vida de qualquer PCD, né? Qualquer pessoa com deficiência. Então, não adianta ficar vendendo história da carochinha. Isso aí temos que verificar o problema dos alagamentos para depois pensarmos aí realmente se dá para nós reformularmos o padrão de calçada das nossas ruas daqui nossa querida cidade de São Vicente. Tá? Então, é um problema de difícil solução, Bruno. Não vou ficar vendendo aqui história da carochinha para ninguém, não. Tá? Quem conhece a cidade de São Vicente, que sofre com alagamentos, sabe o que eu estou falando. E ainda, né, se você ainda ficar andando pelas calçadas, você vai ver calçada com buraco, independente dela ser plana, é buraco para tudo que é lado. Você me deu um gancho. Pois não. Você me deu Aproveita o gancho. Você me deu um gancho, que é a situação e o combate às enchentes. Qual seria a proposta que você tem para essa questão? Alagamento na cidade de Santos e São Vicente é um sério problema. Qual é a proposta para o combate às enchentes? Ou minimizar as enchentes, né? Eu ia falar exatamente esse uma coisa que a gente sabe que exatamente, que Bruno. Exatamente, porque Bruno, você tocou no ponto certo. É de acordo com a chuva. Minimizar e a chuva o você problema. não pode combater. Não você tem pode como minimizar os danos. É exatamente isso. Você colocou perfeitamente. Você vai minimizar. Você pode minimizar os danos das enchentes. E sabe como você faz isso, Bruno? Qual é a proposta do senhor? Primeiramente, Bruno, você tem que começar pelo básico, pelo elementar. Liberar o sistema de microdrenagem. Sabe como você faz o sistema de microdrenagem funcionar? O sistema de microdrenagem são as bocas de lobo, as galerias, que recolhem as águas da chuva. Você já viu alguém na cidade de São Vicente limpar boca de lobo e galeria?
Você já viu, Bruno? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver um vídeo lá que eu fiz na Pero Correia, depois de uma chuva. Já tinha parado a chuva, Bruno, há 20 minutos. E a Pero Correia, ali entre a 11 de junho e a Presidente Wilson, continuava alagada. Por quê? Porque as galerias estavam entupidas. Então, você começa pelo básico, Bruno, pelo elementar. Limpeza de galerias, limpeza de bocas de lobo, para quando a chuva vier, a água poder escorrer o mais rápido possível. Depois, você tem que manter os canais limpos. Você tem canal aqui em São Vicente, se você descer aqui para o lado do Jockey Club, você vai entender bem o que eu estou falando. O canal parece um jardim botânico, de tanto mato que tem no canal. E aí também tem o problema da educação do povo. Aí tem o problema da educação do povo, Bruno, porque o povo também fica jogando lixo dentro do canal. Então, a gente precisa de uma campanha de educação, de conscientização das pessoas que o canal não é depósito de lixo, que o canal é fundamental para o escoamento da água. E aí vão me dizer, tem que construir comportas, contenções. Concordo, tem que construir comportas e contenções. Tem que colocar bomba hidráulica para puxar água. Concordo, tem que colocar bomba hidráulica para puxar água. Mas não adianta nada se você não fizer o básico, o elementar. Limpa as bocas de lobo, limpa as galerias, limpa os canais. O povo parar de jogar lixo dentro dos canais. Isso é fundamental. Eu ainda diria, Bruno, que as duas cidades que ocupam a mesma ilha de São Vicente, né? Moramos numa ilha, a gente não pode esquecer disso. Santos e São Vicente ocupam a mesma ilha e sofrem do mesmo problema. Os dois prefeitos têm que sentar e conversar. Um projeto em conjunto para resolver os problemas da cidade, de ambas as cidades. Não adianta um resolver o problema de um lado, prejudicando o outro lado. Então, eu entendo que os dois prefeitos têm que sentar junto para pensarem numa solução em conjunto. Tudo bem, Bruno? Com isso eu encerro o tema aí, alagamentos e enchentes. Vamos imaginar o seguinte, você me deu uma ideia de pergunta. Vamos imaginar o seguinte. Diga. Que o outro lado, a cidade de Santos, reeleja o candidato a prefeito da situação, que hoje é o prefeito. Vamos lá. O senhor vai sentar com ele para negociar essa questão de uma política comum de uma política comum? Com certeza, Bruno, é o que eu acabei de dizer aqui. Eu vou ampliar um pouquinho. Sim. O senhor acha que a comunicação, o diálogo entre os prefeitos, ele é fundamental, e o senhor sentaria para conversar com o prefeito eleito da cidade de Santos para ver essas questões de obras de drenagem, etc. e tal?
Ou Claro. seria mais fácil com a candidata Rosana Vale? Bruno, para Eu não sei se eu defender os posso citar, mas interesses... eu acabei citando aqui. Bruno, para defender os interesses da minha cidade, do O povo de senhor São acha Vicente, eu vou que sentar com quem seria tiver que mais sentar, fácil Bruno. uma comunicação, um diálogo com a candidata do seu partido, ou você sentaria com todos os possíveis prefeitos? Com qualquer um, Bruno. O que interessa é o bem-estar do povo de São Vicente e do povo de Santos. Sabe? A gente não fica preso à ideologia política para deixar de conversar. O governador Tarcísio, recentemente, questão de um mês e meio atrás, esteve num evento com o presidente Lula, e nós somos do outro lado, ideologicamente falando. E para te exemplificar mais ainda, Bruno, no sábado nós estávamos fazendo um comício na Praça do Correio, e eu permiti que os demais candidatos a prefeito, eu fiz um convite, que os demais candidatos a prefeitos de oposição fizessem uso da palavra. Sabe, a democracia, a república nos permite isso, a conversação. A política é a arte de conversar. Ideologia política é outra coisa. A gente não mistura ideologia política. Eu tenho a minha ideologia política, que é antagônica a PSOL, a PCdoB, a PT, né? E eles, no discurso deles, vão falar a mesma coisa. A ideologia política desses três partidos é antagônica do nosso partido. Então, eu não teria problema nenhum de sentar com o prefeito de Santos, mesmo que fosse a Thelma de Souza, do PT, para discutirmos os problemas de enchente, de alagamento das duas cidades, buscando soluções em conjunto. Esse é o papel do prefeito. E é claro, se fosse a Rosana Vale, seria mais fácil. Concordo com você. Vamos falar sobre o afundamento. Vamos falar sobre o afundamento da ilha e como é que a gente pode se for a Rosana é mais fácil. Concordo com o senhor. Mas vamos falar. Eu tenho uma preocupação sobre Sim. a geografia da nossa cidade. Da nossa cidade, que eu sou da cidade vizinha, Santos. Eu sou nascido em Santos. Vamos falar do afundamento principalmente na região da Orla da Praia. Como é que a gente pode resolver essa situação? Porque existem dados dando conta que a cada ano baixa 7 centímetros, se não me engano, o solo na parte da praia, principalmente. Como é que a gente pode resolver essa situação? Há estudos também que dizem que o efeito estufa vai aumentar o nível do mar para cidades litorâneas, né? Já houve reportagem a respeito, porém não existe um prazo, não existe um tempo determinado para tal. Com relação ao assoreamento das nossas praias, a gente tem que buscar uma solução, né? Eu não sei quem seria aí uma pessoa capacitada para tal solução. Santos tem enfrentado esses problemas ali na ponta da praia. Toda hora que dá uma ressaca, a praia invade a pista ali, prédios são alagados. Mas
a gente teria que estudar o assunto, né? Eu sinceramente, como prefeito, não tenho, olha só, hein, profetizei agora, hein? Eu não tenho esse conhecimento técnico de quais soluções seriam viáveis, praticáveis para a resolução desse problema. Eu não sei também se a medida que você usou aí, 7 centímetros ao ano, é a mais correta. Eu, sinceramente, não conheço esse tema. Teríamos que estudar a respeito. Mas aquilo que a tecnologia puder nos ajudar, a gente tem que buscar esse conhecimento tecnológico para resolver o problema. Não sei se eu respondi a pergunta do jeito que você perguntou aí, mas esse é o meu Coronel, posicionamento. me conta uma coisa. Como é que o senhor vê a participação dos conselhos municipais, principalmente? Respondeu sim. Como é que o senhor vê a presença e participação dos conselhos municipais, principalmente da pessoa com deficiência? E uma pergunta adicional: existe a coordenadoria da pessoa com deficiência em São Vicente? Como é que o senhor vê a questão da política pública e como é que o senhor pretende desenhar se caso o senhor for eleito? São Vicente possui diversos conselhos municipais, várias áreas, eu nem saberia numerar quais, né? Hoje, inclusive, estive conversando com um conselheiro municipal da área de turismo, deixa aqui até um abraço para o Henrique, fez alguns posicionamentos extremamente interessantes sobre o turismo de São Vicente. Mas o papel do conselho municipal é fundamental para um bom desenvolvimento da cidade, seja ele a nossa cidade ou qualquer outra cidade. Os conselheiros municipais, que são formados por pessoas do povo e por pessoas da administração pública, é fundamental. Então, a gente vai sempre procurar ouvir o que o conselho sugere, o que o conselho explica para nós, seja qual for a área, você está tocando aí na área né, de mobilidade e acessibilidade, mas seja qual for a área, eu, ao longo da minha carreira como oficial da PM, sempre ouvi o meu Estado-Maior, nunca tomei decisões sozinho, a decisão era minha, porque a responsabilidade, a partir do momento que você decide, é sua, como prefeito, como eu era um comandante. Então, medo de decidir eu nunca tive, Bruno. Tá? O que a gente quer é soluções viáveis, sabe? Eu não gosto de ver uma solução que pelo menos minimize o problema, pelo menos minimize. Muitas vezes a solução é difícil para resolver 100% o problema, mas às vezes você consegue dar uma minimizada no problema e que acaba tornando aquele problema um pouco mais aceitável para a população. Então, eu procuro trabalhar, sempre trabalhei dessa forma, como oficial da Polícia Militar e como Dá para prefeito, se for perceber. da vontade de Deus, farei da mesma forma. Eu pergunto isso, pergunto, eu percebi o seguinte:
é a prefeitura que desenha a política para o conselho executar ou orientar. Então, eu queria saber como seria o princípio básico da sua política para a pessoa com deficiência. Tá dando uma travada no teu som aí, mas eu acho que você quis saber qual seria a minha política para pessoas com deficiência. Acho que foi isso, né, que você disse. Bom, hoje a cidade de São Vicente com certeza não tem uma política para as pessoas com deficiência. Com certeza não tem. Você não tem esporte para pessoas com deficiência. Tinha um projeto muito bacana alguns anos atrás do Capitão do Mar. Quer que eu repita? Muito bom. Não, eu entendi. Estou respondendo aí, que acho que tem um delayzinho aí entre o meu áudio e o seu. Mas havia um projeto muito bacana de esporte náutico para as pessoas com deficiência do Capitão do Mar, e esse projeto foi largado ao longo dos tempos. Aliás, tudo que funcionava na cidade, por algum motivo, quando pertencia a um adversário político, o gestor que vinha cancelava o projeto, abandonava o projeto, parava de apoiar o projeto. Então, a minha política pública, que eu posso garantir para você, Bruno, tem projeto bom? Tem, vamos apoiar. Qual a política para pessoa com deficiência? Foi. Eu vou repetir a pergunta para te... Eu dei uma resposta aí, não sei se já chegou aí para você. Não sei se atendeu a minha resposta à tua pergunta. Chegou aí a minha resposta para você, não? Eu acho que política pública se faz em parceria, sabe? Você tem que ouvir, principalmente aquele que vai receber a política pública. De repente você pensa em algo que vai atender e não atende. Foi aquele exemplo, por exemplo, da calçada que o prefeito fez no centro. Então, ouça as pessoas interessadas naquela respectiva política pública. No caso dos PCDs. Ouça o que realmente vai atender a eles. É dessa forma que eu pretendo trabalhar, ouvindo as pessoas, ouvindo aquele que vai receber a política pública, seja qual for a área, viu, Bruno? Seja qual for a área. Eu gostaria de saber do senhor, de você, eu vou tratar com... Fica à vontade. Acabou de chegar aqui para mim a tua resposta. Tem um delayzinho, já deu para perceber que tem um delay. Agora aí, eu vou partir para uma pergunta e aproveitar para explicar uma coisa. Eu vou partir para uma pergunta e aproveitar para explicar uma coisa. Que eu estendi o convite para
Tem. Eu vou aproveitar para explicar a ausência da sua vice, candidata a vice, pastora Marceline, que eu também convidei para perguntar para o senhor o papel da mulher na sua administração. Vou aproveitar o fato do senhor de você ter uma candidata a vice. Ah, sim, pastora Marceli, um beijão, Marceli. Hoje, infelizmente, ela não pôde estar conosco aqui, compromisso anterior assumido, mas a mulher exerce um papel preponderante na sociedade, né, Bruno? As mulheres, elas têm um feeling que nós homens não temos. Então, as mulheres vão nas minúcias que muitas vezes nós homens não vamos. Hoje, por exemplo, quer ver, ó, a Câmara Municipal. A Câmara Municipal de São Vicente não tem uma mulher há décadas. O senhor ouviu minha pergunta ou precisa que eu repita? Né? Não, eu ouvi. É que o delay para você aí está demorando um pouquinho. Tá chegando aí parte da minha resposta já para você, não? Mas a mulher vai ter, sim, um papel preponderante na nossa administração, pode ter certeza disso. E eu oro todas as noites para que o povo de São Vicente eleja aí mulheres na nossa Câmara Municipal, né? A força da mulher, a voz da mulher vai ser muito importante na Câmara Municipal, que há décadas não tem uma mulher. E aí eu convido você, que está nos ouvindo agora, a votar nas mulheres do Partido Liberal. Temos aí 5 excelentes opções para ocupar uma cadeira na Câmara Municipal. Não tem uma mulher na Câmara? Faz décadas, Bruno, décadas. 20 anos, se não me falha a memória. Sim, está demorando um pouquinho. Chegou 'Chegou aí o áudio?51% do eleitorado é feminino, certo? Eu acho que até mais um pouquinho. Eu acho que é 52. E não ter uma mulher na Câmara de São Vicente é uma novidade negativa para mim. Muito negativa. Mas eu acho, na minha opinião, que isso depende também dos partidos políticos. Porque não existe incentivo para determinados segmentos participarem da política. E quando existem, é uma proporção menor. Na minha opinião, não sei se você concorda, deveria ser proporcional 50-50. Tanto mulher quanto homem. 50% para cada gênero. Qual é a sua posição sobre essa questão? Eu concordo com você.
competência não se mede pelo gênero da pessoa, se mede pela capacidade de cada uma. Você tem a possibilidade de dividir essa disputa eleitoral, não vejo problema algum. O que ocorre muitas vezes é que as mulheres acabam sendo mais reticentes para entrar na vida política, né? Os homens acabam sendo a maioria. Mas hoje, por exemplo, o meu partido, o Partido Liberal, o PL, o nosso 22, nós temos 5 excelentes candidatas, né? Temos aí candidatas que já saíram outras vezes, candidatas que estão vindo pela primeira vez para disputar o pleito. Temos uma jovem, uma candidata muito jovem, é a mais jovem candidata aqui da nossa região inteira. Ela tem apenas 19 anos, uma estudante de direito, Aninha Ferreira. Beijão, Aninha. Então, o PL, ele não só cumpriu a norma, né? Hoje a norma eleitoral diz que você tem que ter aí, no caso que somos em 16 candidatos, pelo menos 5 mulheres, né? Não significa que você pode ter menos, não, é o mínimo 5 mulheres, você pode ter mais. Aí ocorre o problema do que eu disse, muitas vezes faltam candidatas, né? Faltam candidatas que realmente queiram disputar o pleito eleitoral. Mas eu não vejo problema algum, não, de ser 50-50, desde que não fosse uma exigência, uma obrigatoriedade. Aliás, deixa eu mandar eu vou obrigatoriedade não seria o caso, mas eu acho que teria que ter uma cultura. E a gente não tem cultura nesse sentido. Aliás, deixa eu mandar um abraço, um beijo, um aperto de mão para a candidata professora Mônica, que fez a ponte para o senhor estar aqui comigo essa noite. Ah, sim, a Mônica Fajardo, uma das candidatas do Partido Liberal. Professora, um beijo. Eu sei que a senhora está me assistindo aí. Ô, coronel, você falou que tem uma candidata com 19 anos. Me conta um pouquinho da história dela, se o senhor puder. Ah, sim, a Aninha Ferreira aqui, minha vizinha, inclusive, moramos no mesmo bairro. Ela tem 19 anos, é estudante de Direito, uma jovem que se envolve na política desde a adolescência. Se você depois digitar aí no Instagram dela, você vai ver vários vídeos dela, já ainda na adolescência, falando sobre a política nacional. Uma fã ardorosa do nosso eterno presidente Bolsonaro. Diga-se de passagem, o Bolsonaro tem escolhido alguns candidatos em algumas cidades do Brasil. E aqui na região, ele escolheu a Aninha Ferreira para ser a candidata dele para disputar a vereança. E como eu disse, nós temos ainda mais 4. A Mônica Fajardo, que você falou agora, a Norma, da área continental, lá do Rio Branco, a Samanta, ali não lembro ali se é Parque São Vicente, Catiapuã, aquele pedacinho ali, favela do Charmes, antiga favela do Charmes, e a Thalita Sou, que já foi candidata também em outras eleições, está vindo com a gente aí. Essas 5 formam o time das mulheres do Partido Liberal para disputar o pleito aí, o cargo de vereança na nossa cidade.
Ô, coronel, me diga uma coisa. Eu sempre faço uma pergunta básica para Sim, quem eu sei que é candidato, que é o seguinte: qual é a prioridade número um do seu governo caso o senhor seja eleito no dia 6 de outubro, assumindo no dia 1º de janeiro? Qual é a prioridade número um do seu governo? Aquela considerando que eu parte que sou você acha a mais crítica e problemática da gestão pública em São Vicente. São Vicente, o que não falta é problema, Bruno. Não falta problema na cidade de São Vicente. A saúde em São Vicente está falida, a gente ainda tem déficit de professores, o transporte público, você fica num ponto de ônibus, leva 1 hora para o ônibus chegar. Então não falta desafios, segurança pública, sabe? O prefeito não pode ficar sentado na cadeira sabendo que o efetivo das forças de segurança da nossa cidade, Polícia Militar, Polícia Civil, estão muito aquém do que realmente precisa ser. Então, o prefeito tem que subir a serra, brigar com o governador, brigar com o secretário de Segurança Pública, expor as necessidades da, da nossa cidade em termos de efetivo para essas duas instituições. Então, eu vou bater muito firme, muito forte. Vai ser difícil alguém disser para mim que o efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil é, é adequado. Eu sei que não é. Como chefe do Estado-Maior da região que fui durante 2 anos, eu sei perfeitamente que não é adequado. Agora, como eu disse, o prefeito não pode ficar comodamente sentado em sua cadeira. Sobe a serra e vai discutir o problema, vai pedir reforço para suas polícias, civil e militar. Sem falar da nossa guarda municipal, né, que também tem um efetivo muito aquém do necessário aí, do que a gente precisa. Mas, como eu disse, São Vicente é uma cidade de grandes desafios, né? A má gestão de décadas da nossa cidade fez com que a cidade se tornasse um grande desafio. E eu venho para diminuir esse desafio para Qual o é, próximo prefeito. qual é o efetivo? Qual é o efetivo? Eu não vou ter esse número agora para você, porque recentemente houve um remanejamento de efetivo da Polícia Militar na cidade. A Polícia Civil está com o mesmo efetivo faz muito tempo, né? A Polícia Civil hoje tem 3 distritos policiais aí Qual é o efetivo da Guarda Municipal e a importância dela? a Guarda Municipal não pode ser utilizada única e exclusivamente como guarda patrimonial de prédios públicos, né? A Guarda Municipal tem que estar na rua, tem que estar aumentando a ostensividade, tem que estar levando uma sensação de segurança para o munícipe, né? E o efetivo, recentemente teve um concurso aí para incorporar, acho que 30 guardas, não sei se esse concurso foi bloqueado, tá em suspensão, realmente eu não sei, mas é algo que a gente tem que buscar com muita parcimônia, com muita responsabilidade, o aumento desse efetivo. Aí isso a gente vai buscar, pode ter certeza. Hoje eu posso te dizer aqui que o efetivo não é o adequado e é um dos menores da nossa região. Se você pegar aí população de 340 mil e cento e poucos guardas, realmente está muito aquém do desejado.
Chegou aí a informação? Tem um delay aí, né, entre nós. Cento e poucos guardas para 340 mil, 40 mil pessoas. 340 mil pessoas e cento e poucos guardas. Que É, beleza. é muito aquém do que a gente precisa. Agora, eu não vou me lembrar ao certo, porque era jovem, mas tinha um programa de aproveitamento de jovens que saíam do exército. Chegou. Existia um programa de aproveitamento de jovens. Existia um programa de aproveitamento de jovens que saíam do serviço militar para integrar a Guarda Municipal. O que que você acha dessa iniciativa e se ainda existe ela em atividade? Bruno, hoje o acesso à Guarda Municipal se dá através de concurso público, né? Isso é por força de lei, não tem como você fazer esse reaproveitamento aí da pessoa que cumpriu o serviço militar obrigatório e entrar na Guarda. Então, hoje é concurso público, não tem como. Quer que eu repita a pergunta, coronel? Eu já respondi aí, chegou aí para você, não? É o delay, espera que tá chegando. Não chegou nada. Não chegou nada, por favor. Nada? Não chegou nada. Repita Então, a resposta, por favor. hoje o O ingresso na senhor quer que eu Guarda... repita a pergunta para o senhor poder responder novamente? Não, eu já te respondendo aí. O ingresso na Guarda se dá única e exclusivamente por concurso público. Não tem como você fazer o reaproveitamento do reservista, tá? Então, o ingresso é através de concurso, por força de lei. Chegou aí a resposta?
Tá chegando picadinho. Acho que é a sua internet aí, que sua internet deve estar lenta. Então, coronel, eu queria agradecer a presença do senhor e deixar o espaço para que o... Pode ser. Eu queria deixar o espaço para que o senhor fizesse as considerações finais. E já agradecendo a presença do senhor e desejando que Deus possa abençoar essa última semana de campanha. A correria vai aumentar, eu sei disso. E caso o senhor seja eleito, eu gostaria de dizer para o senhor que Deus te ilumine e te abençoe nessa nova jornada que vai começar. Suas considerações finais, por favor, coronel. Bom, primeiramente quero agradecer a você a oportunidade de estarmos aqui conversando, depois eu quero conhecê-lo pessoalmente, vai ser um prazer. Obrigado aí pela consideração, a gente tem uma proposta para dirigir essa cidade com seriedade, Bruno, sabe? Com seriedade, com honestidade, com legalidade. A gente vem para corrigir os erros que a cidade tem, que são muitos. Começando por esse balcão de negócios. Eu não posso admitir que uma cidade com problemas gravíssimos financeiros que tem, você tenha 30 secretarias. Secretarias que não servem para absolutamente nada, algumas delas, apenas para acomodar os amigos dos amigos. Então, isso eu não posso concordar nunca. Então, a gente vem para corrigir os diversos erros que tem nessa cidade. A gente vem para reestruturar a cidade, para a gente botar a cidade no eixo, no prumo. Para aí sim, iniciarmos o próximo passo, desenvolvendo a cidade, fazendo essa cidade crescer e chegar no status realmente de primeira cidade do Brasil. As pessoas não sabem que São Vicente é a primeira cidade do Brasil. Então a gente precisa fazer com que realmente, de fato, São Vicente seja a primeira cidade do Brasil, Bruno. E eu vou brigar muito por isso. A gente vem aí com a chapa pura do Partido Liberal, um partido com pessoas compromissadas com o melhor para a cidade. Esse é o nosso compromisso com a cidade, com o povo de São Vicente. Nosso compromisso não é financeiro. Eu não precisava estar aqui me colocando como candidato a prefeito da cidade de São Vicente. Eu estava tranquilamente aí aposentado já há alguns anos, mas infelizmente o descaso dos nossos prefeitos me obrigou a colocar o meu nome para disputar esse pleito. Então a gente vem com certeza, com muita garra, com muita determinação para corrigir tudo que está errado nessa cidade. Vamos levar algum tempo? Vamos, porque são décadas de absoluto abandono da nossa cidade. Então, não é fácil você corrigir décadas de abandono. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho muito sério, muito intenso para corrigir os erros. E eu conto, no dia 6 de outubro, com o voto do vicentino, que realmente quer ver a cidade mudar. Se você quer mudança, se você quer que essa cidade dê um próximo passo, direção a um progresso, direção ao reconhecimento de primeira cidade do Brasil, a sua opção, então, será votar no 22, nos vereadores,
no prefeito e na vice-prefeita. Coronel Magno Julião prefeito, vice-prefeita pastora Marceli, é o Partido Liberal, é o PL, é Bolsonaro. Aqui em São Vicente, chama-se Coronel Magno Julião. Conto com o voto de cada um de vocês que querem o melhor para a cidade de São Vicente. Obrigado, Bruno, pelo espaço. Um forte abraço, um beijo no seu coração. Fique com Deus. Obrigado, coronel, pela presença. Boa sorte para o senhor. Boa sorte para o senhor. E a gente conversa lá em janeiro. Em janeiro de 25. Oh, aí sim, eu vou te hein? procurar. Agora você profetizou. Um abraço. Aí sim. Um abraço. A minha continência e respeito, Bruno. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência de todos aí, os comentários que choveram comentários aqui na presença do coronel. Obrigado a todos. Meu corpo não me limita, porque minha consciência é livre. Tchau. Abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste agora nesse momento no canal do Boletim de Notícias da TV Reação. Meu nome é Bruno Oliveira de Carvalho e eu quero comentar o seguinte com vocês. Eu não quero saber, não tenho interesse em querer saber sobre o patrimônio pessoal de determinado candidato. Mas, ao que me consta, pode ser que eu esteja errado, que o candidato Pablo Marçal talvez seja o mais rico dessa eleição em São Paulo, certo? Talvez eu esteja certo. E eu gostaria de entender o que leva uma pessoa que é empresária, que tem o seu dinheiro seu patrimônio, a querer se expor em ser candidato a prefeito de São Paulo. Uma vez que nós vivemos hoje em dia no Brasil o que eu chamaria de
guerra ideológica. E, assim sendo, essa guerra ideológica leva a você querer financiar candidatos ditos conservadores. Vamos partir do princípio de que ele seja conservador, porque, na minha opinião, não é possível dizer que ele seja realmente conservador. Eu não estou colocando em dúvida a sua ideologia, mas estou tentando fazer uma análise. Ao mesmo tempo em que eu gostaria de entender também o que ele tem de tão diferente para ser tão perseguido, não sei se é a palavra correta. Mas assim, eu, guardadas as devidas proporções, vou repetir, vou repetir uma ideia de que o apresentador não pode, o apresentador de um debate, o mediador de uma entrevista, não pode se colocar como mais importante do que o entrevistado, o candidato. Os candidatos, o entrevistado, é o foco principal. O personagem principal de uma entrevista, de um debate, são os candidatos. Eu não tô entendendo, velho. O que leva uma pessoa a querer se impor em cima de um candidato? Independente de quem seja. Tá estranho isso. Eu não posso analisar o que aconteceu no debate ontem do Flow, a Prefeitura de São Paulo, onde o Pablo Marçal foi expulso. Eu nunca vi na história desse país um candidato ser expulso de um debate político. É a primeira vez. Mas sempre tem a primeira vez, né? E isso, confesso que me leva a fazer esse comentário aqui. Não quero mostrar simpatia
a candidato nenhum em São Paulo, na capital, porque o meu problema não é a cidade de São Paulo. O meu problema é a cidade de Santos. É nela que eu tenho que pensar quem seria o melhor candidato ou candidata nas eleições de 2024. Mas tá me levando a querer questionar. Não tô defendendo, até porque eu acho que o comportamento do candidato, a forma bélica que ele se comporta durante os debates, leva ao aumento da temperatura desse debate. Mas me traz uma reflexão. O que está acontecendo com a mídia brasileira em relação ao candidato Pablo Marçal? O que ele tem de diferente que as pessoas não querem que ele seja candidato? Essa é a pergunta que eu deixo. Itabaiana, na Paraíba, para poder trabalhar aqui em São Paulo. A gente é filho de gente corajosa, de gente batalhadora, que não tem medo não, que respira fundo, pede força a Deus e vai. Então vamos ter coragem, gente. Coragem sim de botar uma mulher, coragem sim de apostar em novas ideias, coragem de botar alguém que vai trabalhar como se todo dia fosse véspera de eleição. Ricardo Nunes ficou 3 anos sem fazer nada. Veio a véspera da eleição, saiu jogando asfalto pela cidade. Quantas denúncias de corrupção, quantos contratos que estão sendo investigados. E a nossa vida só ficou pior. Ficar na mesmice, votar por medo, vai aprisionar a gente. Vamos ter coragem. Votem no projeto que vocês realmente acreditam que é o melhor para a cidade. Votem de forma altiva, com orgulho, batendo no peito e dizendo: eu mereço muito mais. Meus filhos merecem muito mais. Meu pai como cobrador, minha mãe como diarista, formaram os 2 filhos na faculdade. E é por essa gratidão que eu estou aqui, para que a gente possa sonhar e prosperar. Muito obrigado, candidata. E agora, a última manifestação do candidato Pablo Marçal. Considerações finais, 2 minutos e meio. Pode começar? Sim. Todo mundo que está aqui sonha em ser prefeito. Só tem um que não sonha, sou eu. Eu vim aqui como uma missão e o único aqui que pode fazer você prosperar. Né? Tem 2 deputados federais aqui, tem um vereador, tem um papagaio de pirata que fica na televisão, tem gente querendo mudar de vida com isso aqui. É só sonho, é o sonho deles. Eu estou aqui numa missão. Se você rejeitar essa missão, pode ser um grande livramento para a minha vida. Mas eu quero te fazer algumas perguntas nesses poucos segundos que me restam. Se alguém da sua família estivesse no 28º andar, pegando fogo agora esse apartamento, estragou o elevador, você vai chamar quem aqui para socorrer essa pessoa? Pensa só nisso. Olha para esses candidatos. Se fosse para emprestar dinheiro para alguém, esperando receber de volta, olha para todo mundo. Para quem? Se você fosse abrir uma empresa, ou você que é dono de uma empresa, 2 milhões de empreendedores no Brasil, em São Paulo, 21 milhões no Brasil, você ia chamar quem aqui para gerir? Se fosse na crise lá do Rio Grande do Sul, você ia chamar quem aqui? Só eu que fui, eu não vi ninguém deles aqui lá. Se fosse para ajudar no social de verdade, sem ladainha, não ia ficar colocando um Celta na declaração e ficar andando de Corolla blindado. Essas pessoas já mostraram que elas são. Isso aqui é uma farsa tão grande, tinha 1 milhão de pessoas assistindo, e essa balela caiu para 500 mil, deve estar com menos que isso agora. O que eu quero pedir para você é o seguinte: ou me dê esse livramento ou me dê essa missão. O único jeito de você prosperar nessa cidade. Não faz sentido nenhum você cair na ladainha do consórcio comunista do Brasil.
Eu quero agradecer. Eu estava em Elipa ontem, em Heliópolis, e a gente dominou aquilo ali. Nós não vamos cair mais nessa conversa da esquerda. Eu só estou aqui porque o Boulos ia ganhar a eleição do Bananinha, porque ele é fraco. E eu faço uma promessa de campanha para vocês. Ele vai para a cadeia, porque aqui no Estado seguraram ele. Ele vai. Você não interrompeu o Datena quando ele estava falando. Você não interrompeu, você me dá advertência no final. E eu quero falar para você o seguinte: vamos colocar ele na cadeia. Você não interrompeu o Datena de me xingar de tudo. Corta o microfone, por favor. Sim? Corta o microfone. Desculpa, candidato. O senhor assinou regras. Se o senhor... Desculpa, candidato. Desculpa, candidato. Se o senhor se esquece, as regras estão aqui que o senhor assinou. Então, por favor, eu posso interrompê-lo. O senhor está sendo advertido. O senhor aparentemente está aproveitando o último instante do debate para baixar o nível. Então, por favor, peço a colaboração, vamos retomar na boa. O senhor não tem mais 40 segundos. O senhor não tem 35 como está ali, o senhor tem 40 segundos, por favor. Eu interrompi sim. Eu não vou discutir com o senhor, por favor, as regras estão aqui, eu posso interromper o senhor. Desculpe. As regras estão aqui e o senhor assinou. O senhor assinou, respeita, por favor. Ok. O senhor está sendo advertido e o senhor está liberado, por favor. Nós vamos rodar. Eu interrompi ele não aos 35, o relógio parou aos 35. Eu o interrompi aos 40 segundos. Por favor, o senhor tem os 40 segundos. Nós vamos prender o prefeito por envolvimento com problema de creche. Isso não é da ofensa, você tem que ouvir. Ele não gosta de crítica. Vai deixar assim não, nós vamos prender a Polícia Federal. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. O que o senhor falou está aqui, está dito de novo. Se o senhor falar de novo, o senhor vai ser retirado, mesmo faltando 30 segundos. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. Na terceira vez, o senhor sai. Espero que o senhor tenha a hombridade de, se for fazer a mesma coisa, fazer já para que o senhor possa sair. Não vai deixar para o último segundo, não, de forma... Não, eu não estou nada. É que está muito clara a atitude do senhor. Por favor, foi tudo tão bom, foi tudo muito legal. Agora, nas considerações finais, o senhor está querendo entornar o caldo. Por favor, candidato, é apenas uma questão de respeito às regras que o senhor assinou. Por favor, candidato. O tempo está rodando. A Polícia Federal vai prender o Ricardo Nunes, essa é uma promessa de campanha por causa das merendas. E é a Polícia Federal mesmo, seu banana. O senhor está advertido, corta o tempo, o senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O tempo, o senhor tinha ainda 10 segundos, por favor, o senhor pode se retirar, porque ainda tem o encerramento do debate. O senhor se retire, por favor. O senhor está excluído por decisão do apresentador. Ok? Tem outra situação que eu gostaria de entender, que é o seguinte: na história dos debates políticos televisionados, eu não me lembro de uma regra de exclusão de candidatos em razão do comportamento. Parece uma regra exclusivamente feita para um candidato. Isso é um risco à democracia. É só isso que eu queria dizer.